Bom, gente, bom dia! Bom dia para vocês. Cá estamos nós, na nossa segunda palestra do último dia da Semana de Sistemas de Informação. Eu sei, muito triste que está acabando, mas, fiquem atentos. Essa palestra será muito interessante. Nós teremos Vitor Cavalcante e Stefanto apresentando para nós uma SSI Talks sobre LangChain, para além da IA generativa. Então, por favor, uma salva de palmas. Alô, alô? Opa, me ouvem. Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem. Eu espero que vocês gostem do nosso papo de hoje. Mas antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, falar um pouquinho da gente. Eu sou Vinícius Stefanto, mais conhecido como Stefanto. Eu sou dev há 6 anos, sou formado em Técnica Informática pela ETEC. Eu estou no 8º e último semestre de Sistemas de Informação. Além de que hoje eu sou analista de soluções na Fintalk. A Fintalk é uma startup de tecnologia conversacional com uso de inteligência artificial. E sou empreendedor nas horas vagas. Bom dia, bom dia. Eu sou Vitor Cavalcante. Eu também já sou dev há 6 anos. Eu sou formado em técnica informática na ETEC. E eu faço parte da Síntese Júnior já desde 2022 e atualmente sou desenvolvedor full stack na Cauris, que é uma empresa de construção e modernização de software e também oferece soluções nuvem. Bom, e o que é o LangChain? O LangChain ele é uma biblioteca que facilita a construção de aplicações de NLP e ML, utilizando LLMs através de workflows que vão facilitar integrações e simplificar alguns processos. Alguns de vocês podem ter ficado com alguma cara confusa, não entendendo nem todos os termos que eu acabei de explicar, mas fiquem tranquilos que até o final do nosso papo o objetivo é fazer com que vocês saiam daqui entendendo tranquilamente todos esses termos que estão grifados aqui no slide. Com isso, a nossa agenda de hoje é falar um pouco sobre a introdução ao LangChain, passar por todo aquele beabá da inteligência artificial, sobre o que é IA, falar sobre machine learning, NLP, LLMs, depois falar um pouco sobre as ferramentas e os componentes que o LangChain tem, e por fim o exemplo prático do uso dele. Bom, você pode estar pensando agora, caramba, mais uma ferramenta nova. Eu realmente preciso saber disso? É algo que já está sendo falado em conferências de tecnologia. Você já consegue encontrar tutoriais no YouTube e cada vez mais surgem repositórios no GitHub utilizando a ferramenta. Mas talvez não seja o suficiente para te convencer, né? Mas essas empresas aqui foram convencidas. Ou elas usam LangChain, ou tem alguma certa colaboração. E eu vou querer citar alguns casos de uso. Vou começar pela Rakuten. A Rakuten é um conglomerado tecnológico japonês que oferece serviços de compra, exibição de vídeos online, entre outros serviços. E ela usou o LangChain para criar uma plataforma de treinamento para os seus 32 mil funcionários em apenas uma semana. E isso já é um spoiler do que o LangChain pode oferecer, que ela facilita e acelera o desenvolvimento. Prosseguindo, também tem a Morningstar, que é uma empresa provedora de dados para analistas de investimento, e ela usou o LangChain para criar o Morningstar Intelligence Engine, que oferece insights personalizados para os analistas, além de um chatbot chamado Mo, que vai utilizar uma grande base de dados que você vai poder fazer perguntas. O Replit, talvez alguns de vocês já conheçam, mas é uma plataforma que você consegue criar um ambiente de desenvolvimento para construir software. E eu uso o LangChain para criar o Replit Agent, que é uma IA para ajudar o usuário na construção do software. E algo que eu vou falar mais tarde, que é o LangGraph e o LangSmith, eles usaram essas ferramentas aí para construir um fluxo de trabalho mais complexo e, mesmo assim, ter um alto grau de controle sobre ele. E Microsoft, eu acho que dispensa apresentações, né? O LangChain e a Microsoft estão colaborando e a ideia é que tenha integrações mais profundas entre os seus produtos. Além da Microsoft também oferecer na Azure Marketplace o LangSmith de uma forma mais fácil. E, além disso, implantações do LangSmith no Azure VPC vai trazer também mais segurança nos dados.
Tá, depois de toda essa breve introdução, esse contexto que o Cavalcanti deu, quais são os benefícios em si de você utilizar o LangChain? Primeiro, é a aceleração do desenvolvimento. Quando você utiliza o LangChain, você corta muito o tempo de desenvolvimento da sua aplicação. Com isso, você como desenvolvedor, você pode focar em outros aspectos da sua própria aplicação, como, por exemplo, outras regras de negócio ou até mesmo na parte de inovação. E deixando esses detalhes complexos, que é implementar um modelo de inteligência artificial na sua aplicação, de uma maneira muito mais simples. Além disso, devido à estrutura modular do LangChain, ele permite uma flexibilidade muito grande. Então, se o seu negócio, o seu projeto, ele muda de escopo facilmente, ainda mais nos períodos iniciais, é uma ótima opção. Além disso, por conta da estrutura modular, ele possui uma escalabilidade muito boa. E com isso, há uma melhora na sua produtividade na hora de você desenvolver a sua aplicação. E com tudo isso, você gera experiências de usuário aprimoradas. Como o LangChain ele possui estruturas pré-prontas, ele facilita muito a deixar a experiência do usuário com a sua aplicação de maneira muito mais simples. E, por fim, você consegue uma capacitação profissional muito grande, até porque o boom da IA está cada vez maior, o hype está cada vez mais alto, diversas empresas querem implementar nos seus projetos internos, diversas empresas novas estão surgindo, querendo utilizá-las, e você tem uma skill dessa em que você pode implementar um modelo de IA de maneira mais simples, sem ser complexo, você se destaca bastante e sai na frente dos outros. Mas o que é inteligência artificial? A IA ela é um campo da ciência da computação que se dedica a desenvolver aplicações ou sistemas que sejam capazes de realizar tarefas que normalmente iam exigir algum tipo de inteligência humana. Essas tarefas podem ser aprendizado, raciocínio, percepção e resolução de problemas complexos. Já a IA generativa, ela é uma sub-área da inteligência artificial. E como o próprio nome já diz, o nome é bem intuitivo, ela é bem focada na criação de conteúdo. E esse conteúdo pode ser desde imagens, vídeos, textos. Bom, vocês estão bem presentes para saber o quão presente está sendo a IA no nosso dia a dia. Mas como é que as máquinas aprendem em si, então? O melhor jeito de explicar isso para vocês é tirar da linguagem de computador e falar de nós mesmos, falar do nosso cérebro. O nosso cérebro ele não nasce em branco. Quando a gente nasce, a gente tem algumas configurações de fábrica, a gente pode dizer por assim. E, dentre essas várias habilidades, tem-se a de identificar padrões. Imagine o seguinte cenário. Uma criança, ela pega um brinquedo de pelúcia, ela levanta esse brinquedo, ela abre a mão, o brinquedo cai. Ela pega um copo de plástico, ela levanta, abre a mão, o copo cai. Ela pega uma bola, levanta, abre a mão, cai. Vocês concordam comigo que a criança não precisa saber da lei da gravitação universal, não precisa saber quem foi Isaac Newton, para entender que tudo que ela levanta e ela solta, cai. Essa é uma habilidade de identificar padrões que eu citei. E essa habilidade é muito útil para a gente, para identificar gatos de cachorros, identificar placas e até mesmo sinais. Então concordem comigo que se a gente quer desenvolver uma inteligência artificial e a gente sabe como nós funcionamos, como nós aprendemos, a melhor forma então de fazer uma inteligência artificial é imitar a forma de aprendizado humana. Então a gente tem que desenvolver uma máquina, um jeito dela poder captar os dados do mundo, observar eles e, com base nisso, realizar algumas tarefas. Temos, então, a definição de machine learning, que é a ciência de fazer com que computadores funcionem sem serem explicitamente programados. Tá, mas como é que a gente faz isso? Através de treinamento. E esse treinamento é feito com algoritmos, e alguns deles têm a regressão linear, que é usado para prever valores numéricos. Não vou entrar em detalhes em cada um deles, fiquem tranquilos. A regressão linear pode ser usado, por exemplo, para você tentar prever o valor de uma casa baseado nos atributos dela, tamanho, onde ela está localizada, quantos quartos, etc. Um outro algoritmo são as árvores de decisões, que elas são já utilizadas para a parte de classificar dados. Usado muito na parte bancária, na parte financeira, para poder identificar transações fraudulentas. Então, eles usam bastante esse tipo de algoritmo no treinamento deles. Outras, que essa é bem mais conhecida, são as redes neurais, que são utilizadas para reconhecimento de padrões, bem utilizadas tanto nos modelos, na maioria dos modelos generativos, quanto para a identificação de imagens, por exemplo.
E, por fim, temos o K-Nearest Neighbors, mais conhecido como KNN, que tem como seu objetivo usar para poder agrupar dados semelhantes. Então, por exemplo, se você tem uma base de usuários e você quer segregar eles baseado nos gostos de cada um, esse algoritmo é bem utilizado para isso. De todo modo, não importa qual algoritmo você escolha, ele vai funcionar, resumidamente, da mesma maneira. Eu vou pegar uma grande quantidade de dados, eu vou colocar na entrada, o meu algoritmo vai identificar as características, vai classificar a saída e vai fornecer um output a partir disso. Podemos, então, dividir a maneira como essa máquina aprende em duas para poder simplificar o entendimento de vocês. A gente pode dividir entre aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Os nomes são bem intuitivos, com o exemplo que eu vou mostrar para vocês. O primeiro, o supervisionado, ele utiliza dados rotulados. E o que são esses dados rotulados? Imagine a seguinte maneira. Eu quero criar uma máquina, uma inteligência artificial que identifique raças de cachorros. Por quê? Porque eu quero. Então, eu vou fornecer uma imagem de um Golden Retriever e vou colocar uma legenda falando Golden Retriever e vou passar para o meu algoritmo. Só que eu não vou fazer isso com só uma imagem de Golden Retriever. Eu vou fazer isso com várias, centenas, milhares de imagens de Golden Retrievers diferentes. Mas como eu quero identificar raças de cachorro, eu vou fazer o mesmo com várias raças, várias imagens, e indicando para o meu algoritmo a respectiva raça de cada imagem. Para, no final de tudo, quando eu passar uma foto para o meu algoritmo, ele responder que é um Golden Retriever. Esse é o aprendizado supervisionado. Já o não supervisionado, ele utiliza dados não rotulados. E a diferença é que, ao invés de eu, para cada imagem que eu entregar para a máquina, eu falar ao que ela se refere, eu vou dar diversas imagens, centenas, e vou deixar o meu próprio algoritmo dividir da maneira como ele quer. Então, após ele fazer o treinamento dele, ele separaria em diversos grupos e, por exemplo, ele veria que cachorros que têm pelagem dourada ficam num grupo, cachorros brancos com manchas pretas ficariam no outro. Mas é a maneira como o meu algoritmo encontrou de dividir. Só que vocês têm que tomar cuidado com os dados que vocês forem utilizar para evitar situações como essa, que se até para nós meros humanos, se vocês baterem um olho rápido, vocês podem se confundir, imagina para um computador. Então, a base de dados que vocês utilizam para treinamento é muito importante para ter um algoritmo de IA eficiente. Tá, mas como é que, então, o computador ele entende a gente? Para isso, eu preciso falar de linguagem natural para vocês. O NLP, o processamento de linguagem natural, se baseia na linguagem natural. E a linguagem natural é a melhor e a mais antiga interface de comunicação, porque ela é a própria linguagem entre os seres humanos. Não importa o idioma que vocês falem, o ato de dois seres humanos interagirem e conversarem é a linguagem natural. Só que temos um problema. O computador, ele não entende a linguagem natural. Temos, então, como NLP, a área da IA que tem o objetivo de fazer com que o computador entenda essa linguagem natural. As aplicações do NLP a mais famosa e a que todo mundo conhece é o ChatGPT. Só que, como todo mundo fala disso, eu quero tirar um pouco do brilho do ChatGPT por agora e falar de outras aplicações que o NLP tem na vida de vocês, algumas até mais antigas do que o próprio ChatGPT, que às vezes vocês podem nem ter percebido. A primeira é o próprio teclado do celular de vocês. Se vocês usam o celular de vocês há um bom tempo, vocês vão começar a notar alguns comportamentos. Por exemplo, aqui na imagem, quando eu escrevo "eu me chamo Vinícius", ele já sugere para mim Stefanto, porque o meu teclado associa que, na maioria das vezes que eu escrevo Vinícius, eu escrevo meu sobrenome junto. Além dessas sugestões, também é aplicado no celular de vocês o próprio corretor ortográfico. Então, é um exemplo até que bem antigo, que às vezes vocês nem percebem. O próximo são os tradutores, no geral. Esse é até mais antigo ainda do que corretores ortográficos em celulares, que também utilizam linguagem natural para entender qual o idioma de entrada e o idioma de saída. Um terceiro são os próprios anúncios. O que você falou perto do seu celular, o que você pesquisou, ou até mesmo quando você pensou, mas aqui a gente não abre espaço para teorias da conspiração. O NLP é utilizado para entender o que você viu, o quanto você gostou daquilo,
e poder recomendar mais daquilo para vocês. Mas nem tudo são flores. O NLP ele possui algumas dificuldades, até porque a nossa linguagem é complicada. O primeiro delas é a própria ambiguidade. Esse artigo aqui, que eu botei a tradução aqui embaixo, que seriam os policiais mataram um homem com uma faca, tem um sentido ambíguo, uma vez que você não sabe se o homem que os policiais mataram estava utilizando uma faca, ou se a polícia matou aquele homem utilizando uma faca. É uma das dificuldades do NLP entender ambiguidade. Já temos como a segunda dificuldade a probabilística. Imaginem eu estarem conversando com algum de vocês, a gente está jogando conversa fora, e eu falo, putz, eu fui em um bar ali perto da minha casa. Inconscientemente, você já sabe sobre o que a gente vai falar agora. Você pode pensar que você sabe para qual rumo a nossa conversa vai. Você pode pensar que, ele vai falar agora o que eu bebi naquele bar, ou a minha própria opinião sobre o que eu achei daquele bar. Essa parte probabilística que a gente tem dentro da gente, que a gente consegue imaginar o que estaremos falando numa conversa, uma máquina não tem. Então, é uma das outras dificuldades. Por fim, temos o raciocínio de mundo. Um algoritmo, a gente sabe os lugares conhecidos, a gente sabe pessoas importantes da história e a gente sabe momentos históricos. Já um computador não sabe disso. Então, é preciso ensinar e lidar com essa dificuldade de noção de mundo para um computador. Mas agora vamos traduzir para a linguagem de máquina. Porque ficar só nesse lero-lero, vocês não vão entender muito bem. Imagine a frase, eu gosto de estudar na USP. Temos que fazer alguns processos antes de tornar aquilo legível para a máquina. Agora, cada algoritmo faz de algum jeito, cada algoritmo vai lidar com essa frase de alguma forma. Eu vou dar um contexto geral de como isso é feito. Primeiro, a gente faz a chamada vetorização, em que a gente separa cada conjunto de palavras e caracteres em um item dentro de um vetor. Então, ficaria eu gosto de estudar na USP, ponto final, o ponto também seria um item desse vetor. Em seguida, a gente remove as pontuações. No caso, como não tem nenhuma vírgula, nenhuma exclamação, uma interrogação, a gente só remove o ponto final. Em seguida, a gente faz a remoção das stop words. Stop words são palavras que a gente considera desnecessária para a máquina entender o contexto da frase. Até porque eu gosto de estudar USP, você ainda consegue entender por cima o contexto do que eu estou falando. Agora a gente opta por algum dos dois processos chamados ou estematização ou lematização. O objetivo, independente das técnicas que vocês forem adotar, que o algoritmo adotar, tem o mesmo. Entender que as palavras estudar, estudo, estudamos, estudaremos, têm o mesmo sentido. Então, para isso, ou você faz a estematização, que você reduz ao radical, que é tirar a parte final da palavra, então estudar ficaria estude, ou reduzir a forma base, em que estudar viraria somente estudo. Aqui eu optei pela lematização, então ficaria eu gosto, estudo USP. Que ainda dá para entender bem pouquinho, assim, se você forçar o cérebro de você um pouco, o contexto do que eu estou falando. Agora eu faço o post-tagging, o part of speech tagging, que para cada palavra que sobrou, eu vou associar para qual classe gramatical ela faz parte. Até porque o computador tem que entender a estrutura de como montamos frases. Então, o eu sinalizo como pronome, o gosto como verbo, o estudo como verbo e o USP como substantivo próprio. Agora, uma parte opcional, mas que ajuda a resolver um dos problemas do NLP, que é o raciocínio de mundo, é eu realizar o reconhecimento de entidades nomeadas, mais conhecido como NER, que vocês concordam comigo que a palavra USP, por si só, não significa nada. Eu preciso associar que a USP é uma instituição educacional, até mesmo para poder dar sentido para a frase como um todo. E agora, a gente faz a tokenização. A tokenização é, novamente, depende do algoritmo que você utilizar, é transformar essa frase em números significativos para a máquina. Se vocês me perguntarem o que são esses números, eu vou falar para vocês que eu não sei, porque eu só apertei números aleatórios no teclado quando eu estava fazendo isso. Até porque esses números, às vezes, não são nem a própria pessoa que criou o algoritmo, sabe? São números significativos para a máquina. Então, mas e agora? O que a gente faz? Agora a gente entra nas LLMs. E o que é uma LLM? É um tipo de rede neural. Se vocês lembram, a rede neural é um dos algoritmos de machine learning que eu citei ali atrás, que eu disse que é um dos mais utilizados. E a rede neural, como o nome já diz, ela é inspirada no funcionamento do nosso cérebro, dos neurônios do nosso cérebro. E ela é utilizada para poder encontrar padrões.
Mas as LLMs elas são especializadas em texto, até porque o nome Large Language Models, ou seja, grandes modelos de linguagem, é focado em linguagem. Então elas são treinadas com livros, textos, a internet inteira, transcrições e etc. E como é que é o funcionamento? Retomando brevemente o processo que a gente realizou do Eu Gosto de Estudar na USP, após a tokenização, eu vou realizar mais um processo. Se aqui a gente já não tinha ideia do que esses números significavam, agora a gente tem ideia menos ainda. Porque após essa tokenização, o algoritmo vai realizar um mapeamento que a gente vai transformar esses números em outros números. Olha só que interessante. Só que esses números são chamados de embeddings. Eles são mapeados para um espaço de n dimensões. Ou seja, eu recebo esses tokens e eu vou mapear eles no espaço. Um espaço n-dimensional. Aqui só uma representação, até porque a gente não consegue observar em mais de 3 dimensões. Mas esse mapeamento é levado em conta 3 coisas. Primeiro, a semântica, o contexto e o relacionamento. E eles são dispostos no espaço com base na proximidade entre os dados para poder realizar esse cálculo. Vamos simplificar um pouco mais para vocês entenderem tudo isso que eu disse até agora. Ao invés de n dimensões, vamos reduzir apenas para 2. Um eixo x e um eixo y. Como esse mapeamento é feito? Bom, imagine as seguintes palavras. Escola e madeira. Como elas não têm relação semântica, relação contextual, ou qualquer tipo de relacionamento comum juntos, elas ficariam mais afastadas aqui no gráfico. Já as palavras pão e queijo, elas teriam uma proximidade muito maior. Até porque existe a palavra que é utilizada em vários contextos, pão de queijo. Então elas teriam uma relação muito maior e elas estariam mais próximas desse nosso gráfico. Um outro exemplo seria as palavras rei e rainha. Apesar delas não estarem totalmente sempre no mesmo contexto, elas ainda têm a mesma relação. Mas como é que o processo inverso é feito? Depois que eu fiz todo esse treinamento, depois que eu aloquei no espaço, como que isso é feito? Entendam LLM, bem resumidamente, que eu até coloquei entre aspas, como uma máquina de probabilidade. Elas apenas preveem a próxima palavra que vai vir na sequência. Bem porcamente, o ChatGPT, o Copilot, se você utiliza quando você está codando, ele só prevê a próxima palavra. É bem mais simples do que parece. Tira até um pouco do brilho e da magia que é o ChatGPT um pouco, se você pensar nessa forma. Que ele só prevê a próxima palavra. É quase uma sugestão do teclado de vocês, só que bem mais sofisticada. Então, como é que a LLM te responde? Como eu coloco o resumo do meu trabalho no ChatGPT, coloco o enunciado do trabalho do meu EP e peço para o ChatGPT fazer ele por mim? Como o GitHub Copilot sugere o meu código? Imagine a seguinte frase. A criança foi brincar no... Toda essa frase é utilizada como contexto e é jogada para o algoritmo, e ele realiza todos aqueles cálculos malucos dele, e ele vai gerar algumas palavras possíveis para poder completar essa frase. Palavras, caracteres, enfim, que seja uma vírgula, que seja um ponto, e a palavra com maior probabilidade é a escolhida. Então, no caso, seria a criança foi brincar no parque. E, após isso, essa frase voltaria novamente para o início do meu algoritmo e ele ia calcular qual seria o próximo termo que iria vir depois, com base no contexto. Tá. Você aprendeu o que é IA, você aprendeu o que é LLM. Então, por que eu deveria usar o LangChain em vez de usar as LLM direto? Bom, claro. Como, por exemplo, a OpenAI, ela oferece uma API. Você consegue utilizar direto nas suas aplicações. Mas nem tudo são flores. As LLMs, o uso direto delas traz uma série de desafios. E eu posso começar citando a complexidade de integração. Vamos, por exemplo, você quer usar a OpenAI junto com algum banco de dados. Talvez não seja tão simples fazer essa integração e vai exigir um conhecimento técnico que talvez vai te fazer perder muito tempo para aprender. Continuando, tem as limitações de contexto. Por exemplo, um chatbot. Você precisa saber das interações passadas, né? Usando a API da OpenAI, por exemplo, talvez você perca algumas informações no meio do caminho, porque não vai conseguir carregar todas as informações. E também tem as limitações de personalização. A API vai ser muito restrita no que ela pode fazer e talvez você não consiga adaptar para suas necessidades. Eu falei esses 3 problemas aí, mas o LangChain consegue resolver isso. E eu vou, então, introduzir um cenário.
Ó, você tem um banco de dados com informações de clientes, como nome, e-mail, telefone e histórico de compras. E o objetivo é permitir que o usuário faça perguntas em linguagem natural sobre os dados. Agora eu vou mostrar como seria um exemplo sem o LangChain. Esse é um código didático, ele está reduzido só para facilitar o entendimento. Vamos lá, você instalou a biblioteca da OpenAI, você colocou a chave de API para poder usar, você criou um prompt, que vai ser a pergunta que vai ser usada na LLM e depois vai retornar a resposta. Você também instalou a biblioteca do MySQL para se conectar no banco e pegar aquela query gerada anteriormente e jogar aqui e vai retornar o resultado. E beleza, você só junta. Pega a pergunta, joga na função de gerar a query, joga a query na função de consultar o SQL e pronto, você tem sua resposta. Mas como seria isso com o LangChain? Com o LangChain você só instala o LangChain. Não precisa instalar mais outra coisa. Porque você já vai poder importar a OpenAI, SQL Database, SQL Database Chain e o prompt. Você também precisa setar a chave de API da OpenAI para poder usar. E a primeira diferença já vem aqui, na conexão com o banco de dados. Você não vai precisar instalar um SGBD específico. Você só determina qual é e coloca as configurações do banco. E continuando, você cria o seu template, que você vai falar qual é a pergunta e qual é a variável para encaixar lá. Você instancia a LLM, que nesse caso é a OpenAI, e esse temperature igual 0 representa o quão aleatório ele pode ser na hora de dar a resposta. Quanto mais próximo do zero, menos aleatório e menos criativo ele pode ser. Então vai ser mais preciso. Pronto, você tem a LLM, você tem um banco de dados e você tem um prompt. Falta o quê? Falta juntar. É isso que esse SQL Database Chain faz. Ele vai juntar tudo e você só precisa usar mais tarde. Vamos lá, agora você pegou essa pergunta, você jogou nesse SQL Chain e já te devolve a resposta, sem precisar de outros passos. Bom, só com esse exemplo aqui, talvez você já tenha entendido um pouco de o que ele pode proporcionar, o que o LangChain pode proporcionar. O Stefano já falou de alguns benefícios, mas vamos pensar um pouquinho mais. Tem a parte da flexibilidade, você consegue adaptar tanto para pequenos projetos quanto para grandes projetos. E já vai ter componentes prontos e uma estrutura organizada, então vai acelerar muito o desenvolvimento. E apesar de ter uma estrutura pronta, vários componentes já prontos, você ainda vai conseguir adaptar para as suas necessidades. E isso abre um leque de possibilidades. A gente pode pensar baixo no que pode fazer. Vamos lá. Dá para criar um chatbot, assistente virtual, a gente pode analisar grandes volumes de texto, a gente pode extrair informações, a gente pode criar conteúdo automatizado, a gente pode integrar com sistemas de automação. Então, a gente vai conseguir criar posts, criar artigos, fazer análise de relatório, classificar conteúdo e muitas outras coisas que, se ficar citando, vai ficar muito tempo aqui. Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho do LangChain, vamos falar sobre os componentes dele, para entender melhor. Mas eu vou introduzir outro cenário, porque eu acho que fica mais didático. Vamos lá. Você tem um assistente virtual, você vai criar um assistente virtual para atendimento ao cliente. Ele é capaz de fornecer informações detalhadas sobre produtos, prazo de entrega, suporte técnico e status de pedido. E ele não pode ser genérico, porque as empresas têm seus próprios dados, a própria maneira que faz as coisas, então não pode ser genérico, ela tem que servir especificamente para a empresa. Então, vamos pensar os passos. E como seria implementar isso se fosse uma LLM sozinha, por exemplo? A gente precisa do acesso aos sistemas internos da empresa. Uma LLM sozinha consegue? Não, não consegue. A gente precisa da memória das interações passadas com o cliente para ter algo mais personalizado. Uma LLM sozinha vai conseguir oferecer isso? Não, não vai. E agora a gente também precisa de uma gestão de fluxos de trabalhos complexos. Caso o cliente queira resolver algum problema técnico mais específico, uma LLM sozinha vai conseguir fazer isso? Talvez não consiga. Agora vamos pensar como o LangChain ele pode resolver esses 3 passos. A gente tem o agente ele vai guiar essa interação com o usuário, porque ele já tem um kit de ferramentas para ele poder usar da melhor maneira para atender às necessidades. As ferramentas são meio que os módulos, serviços que o LangChain ele pode usar. Nesse caso, a gente precisaria de uma ferramenta para ver o status do pedido,
uma ferramenta de suporte técnico para resolver os problemas técnicos. Continuando, a gente precisaria da memória para a gente saber as interações passadas, para ter um atendimento mais personalizado e saber dos problemas anteriores, das preferências de produto. E, por fim, usa as chains. As chains é o que une todos os módulos que tem. Mas agora que eu introduzi esse cenário, eu vou explicar brevemente cada componente. Vamos começar pelos modelos. Os modelos é basicamente a interface que você vai usar para interagir com as LLMs, que tem vários modelos que você pode utilizar. Em seguida, tem as chains. As chains é essa coisa mágica que encadeia tudo isso e faz um fluxo bonitinho de como vai funcionar. E chain é o que está no nome, LangChain, que também está na logo, representada pela corrente. E só fica de curiosidade, esse passarinho representaria a liberdade, né, que o LangChain oferece com essa flexibilidade e esse desenvolvimento mais acelerado. Mas voltando, tem os prompts, que é o texto que você vai mandar para a LLM, que você consegue criar templates fácil. Os índices, que são só métodos para organizar os documentos, para facilitar essa interação com as LLMs. Memória, é o que eu expliquei anteriormente, é bem útil para casos de chatbot, que você precisa de informações anteriores. Então, você pode usar isso de contexto, para quando for usar LLM. E os agentes, que eu expliquei também, que ele que tem esse kit de ferramentas para utilizar da melhor forma para cada situação. E não é só isso que o LangChain tem. Ele tem vários outros componentes, como, por exemplo, a gente pode usar os bancos vetoriais, os document loaders, que são meio que fontes de onde você pode pegar dados, output parsers, que ele vai formatar o dado da maneira que você queira, o text splitters, para você fazer divisões de algum texto que você queira, enfim. Então, eu vou dar liberdade de falar também um pouco do ecossistema para entender mais profundamente de como o LangChain funciona. Não esse ecossistema, mas esse ecossistema aqui. Eu vou passar brevemente sobre esses detalhes. Temos o LangChain Core, que ele oferece as abstrações básicas para o uso do LangChain. O LangChain Community é a parte mais fantástica que eu acho, que é a parte das integrações com os vários serviços, que eu vou dar uma palhinha mais tarde, para entender melhor. O próprio LangChain, que tem as chains, os agentes, as estratégias de retrieval, ele é a arquitetura cognitiva do aplicativo, né? E eu falei lá no começo, lá nos casos de uso, tem o LangGraph. O LangGraph ele serve para criar mais aplicações mais robustas, mais complexas. Você vai conseguindo conectar cada módulo como fosse arestas e nós, como fosse um grafo. O LangServe é para usar o LangChain com uma API REST. E o LangSmith. O LangSmith ele é só uma plataforma para depurar, analisar, monitorar os aplicativos LLM. Bom, isso aqui é uma parcela das integrações que o LangChain oferece. Tanto na parte de obtenção dos dados, que seriam os document loaders, tem a parte dos bancos vetoriais, que tem mais de 40 integrações, mais de 40 bancos vetoriais que você pode usar. Também tem os outros bancos de dados relacionais, não relacionais. Tem essa parte de embeddings, o Stefano explicou dos embeddings. A gente tem algumas ferramentas que retornam embeddings para nós. E agora eu vou falar um pouquinho dos data loaders ou document loaders, que são essas ferramentas que vão ser usadas para obter dados para usar dentro do seu aplicativo. Você pode usar muita coisa. Tem a parte de banco de dados, tanto os bancos de dados relacionais quanto os bancos de dados vetoriais. Os servidores de nuvem, Excel, Word, BigQuery, e tem outras ferramentas como o YouTube. Eu acho que o YouTube vale um parênteses, porque quando eu descobri isso eu achei incrível. Como, por exemplo, existe uma ferramenta que você pode pegar um vídeo do YouTube, transcrever todo o texto e usar isso de contexto para fazer alguma coisa que você queira, por exemplo, alguma pergunta específica que está nesse vídeo. E eu achei fantástico quando descobri isso. Bom, tem as integrações com as LLMs também, como a OpenAI, Vertex AI, Azure AI, o Llama, tem o Hugging Face. O Hugging Face, eu acho que ele vale uns minutos a mais
a mais para explicar sobre ele, porque ele também é outra coisa que eu achei incrível quando eu descobri, que ele é uma plataforma colaborativa, que ele democratiza o acesso à IA, ao aprendizado de máquina. Ele oferece mais de 850 mil modelos, de diversas categorias, como processamento de texto, processamento de imagem, processamento de áudio, processamento de vídeo. E é graças à comunidade super colaborativa que torna possível esse uso. Tá, depois de todo esse lero-lero que a gente ficou explicando sobre termos complexos, sobre as possibilidades do LangChain, vamos de um exemplo mais prático. Mas antes, eu preciso contextualizar brevemente vocês sobre qual exemplo é esse que a gente vai utilizar. Para isso, fala de uma empresa, a Linkap. A Linkap ela possui uma plataforma, que é uma rede social, que auxilia você a encontrar pessoas alinhadas, pessoas complementares, para poder criar os seus negócios, criar o seu projeto do papel. Ou seja, eu tenho uma ideia, mas eu não tenho pessoas para poder desenvolver essa ideia, eu quero criar uma empresa, um projeto que seja. É nessa plataforma que você encontra. E como isso é feito? Com inteligência artificial, com algoritmo de inteligência artificial que recomenda pessoas com gostos, com interesses semelhantes ao seu. Eles nos disponibilizaram uma versão prévia de como que eles estavam fazendo essa parte de recomendação de usuários baseado nas descrições. E eles estão utilizando o LangChain e usando o Hugging Face que eu expliquei agora há pouco, mais especificamente a parte de gerar embeddings com o Hugging Face. Nessa parte aqui é a parte do modelo usado, que é um Transformers, que ele é de NLP. Espero que vocês tenham aprendido com a explicação do Stefanto. Então, ele que vai gerar os embeddings, tem uma função aqui só para retornar os embeddings do texto que for passado como parâmetro. Aqui é o Milvus. Milvus é um banco vetorial. E também está usando junto com o LangChain para facilitar essa integração. E ele vai estar conectado já com as embeddings que o Hugging Face ofereceu anteriormente. Aqui é a conexão com o banco vetorial. E aqui o CRUDzinho básico. O insert embedding, só para inserir os embeddings gerados junto com seus IDs, deletar os IDs, atualizar o update, e o search. Esse search aqui, ele ainda retorna um score, o quanto essa descrição passada no parâmetro está próxima dos dados que estão já no banco vetorial. E esse K representa os vizinhos próximos, porque, nesse caso, utiliza o KNN, que ele vai pegar os vizinhos mais próximos, e nesse caso é 5. Bom, já tem o Hugging Face com os embeddings, já tem o Milvus, agora é só usar, né? Tem essa parte aqui, que faz as instâncias, e a parte de inserção de usuário, que só precisa passar o ID, a descrição. Então, pega os embeddings, naquela função que criou há pouco tempo atrás, tem a parte de inserção dos embeddings, e pronto, você inseriu um usuário pela descrição dele no banco vetorial. E na parte de buscar, é só você passar a descrição. E através da descrição ele vai fazer o search que eu expliquei anteriormente e vai retornar os vizinhos mais próximos. E aqui é só uma formatação para pegar o ID e o score. E agora ele vai retornar os IDs dos usuários mais próximos com base na descrição passada. E acho que vale a pena falar algumas considerações finais sobre o LangChain. O LangChain é uma biblioteca nova, né? Começou em 2022, então tem atualizações constantes. Pode ser que uma coisa que você veja hoje, daqui a um mês, já seja diferente. Então tem que sempre ficar atualizado com a documentação para você saber as novidades também que vai surgir. Cada vez mais surgem mais integrações com outros serviços, como eu pude falar com a Microsoft no começo da apresentação. E é isso que eu queria falar do LangChain. E o que a gente pode aprender de todo esse papo que a gente veio falando ao longo desses 40 minutos aqui? Primeiro, que IA vai bem mais além do que só a parte generativa. Eu expliquei para vocês os conceitos básicos de IA, os tipos de algoritmos que tem, e mostrar que você não precisa ficar preso somente à caixinha que, querendo ou não, por bem ou por mal, que o ChatGPT colocou no nosso mental. Segundo, que o LangChain
ele torna muito mais acessível o uso dessas LLMs e corrige, até que muito bem, alguns dos seus problemas. E, por fim, que os conceitos de IA são mais simples de entender e de aplicar do que parecem. Eu falo isso para vocês porque o exemplo que vocês viram agora, o caso de uso, o caso da Linkap, a Linkap é a minha empresa, junto com o Vitor, em que, se nós, 2 estudantes, a gente conseguiu e está construindo um negócio a partir disso, vocês também conseguem. Por fim, convido vocês a conhecerem o projeto, se cadastrarem, caso tenham interesse, é de graça, não custa nada, e ficamos disponíveis para perguntas. Do mais, obrigado pela atenção, viu, gente? Obrigado pela palestra, gente. Já foram as palmas, né? Mas temos perguntas no presencial? Alguém tem alguma pergunta? Eu sou meio ceguinho. Não? Temos pergunta no online? Produção? Ninguém quer perguntar nada, não? Opa! Aí que eu gosto. Bom dia, parabéns, foi muito, muito bom. Deu toda essa visão geral, né, de AI e das ferramentas atuais e de como vocês estão juntando. É aquela pergunta padrão que a gente tem feito bastante para todos os palestrantes que apresentam conteúdo relevante para os nossos alunos, né? Imagina que muito aluno de primeiro, segundo ano, ou presencial, ou online, vendo isso, qual que é a sugestão para vocês, né? Que até você terminou falando isso, a gente conseguiu, a gente está conseguindo, vocês também conseguem. Qual que é a dica para quem ainda está estudando ali em torno da metade do curso, né? Então estão aí 2 anos antes de vocês, qual que é a grande dica do que eles podem fazer, tanto dentro da faculdade para aproveitar esse hype, como fora da faculdade para quando chegarem aí no último ano estarem que nem vocês, ó, com toda essa bagagem. Primeiro, obrigado pela pergunta. Para quem está agora começando, se vocês olharam a grade do curso, vocês têm uma matéria de inteligência artificial aqui dentro do curso, vocês vão ter uma visão breve do que a gente apresentou, não completamente, só que se vocês tiverem muito interesse mesmo, eu recomendo um livro chamado Introduction to Machine Learning with Python. Você vê bastante de diversos tipos de algoritmos simples até mais complexos para vocês entenderem como isso funciona. Se vocês forem bem nerds mesmo e quiserem bem a fundo, vocês podem ler o artigo que mudou o mundo da IA, que é o I Need Is Attention, eu acho que é isso que é o nome. Se você gosta dessa leitura mais densa, é uma ótima recomendação. Do mais, tem, como o próprio Vitor falou, tem diversos vídeos no YouTube sobre isso, não é difícil, todo mundo está tentando pegar um pouco dessa casquinha que é o hype da IA, e o que vocês podem tirar de conclusão disso é como vocês vão utilizar isso. Até porque a IA, a ChatGPT, atualmente é uma buzzword, eventualmente isso vai diminuir, o hype vai passar, como tudo passa, até porque quase ninguém lembra dos macacos NFT que custavam 3 milhões de reais. Então, assim como tudo passa. E quando isso diminuir, eu acho que quem soube aproveitar a onda de uma maneira correta vai se beneficiar. Claro que a IA nunca vai morrer, é um novo mundo, é o novo normal nosso, cada vez vai melhorar. E só o que importa é como vocês vão se preparar para isso. Aqui, o ambiente da universidade é o mais recomendado, diversas entidades buscam aprender sobre isso, tem muito conteúdo pela internet, falem com os professores, ainda mais porque quando cai a ficha que a maior parte das pesquisas muito relevantes são feitas pelos professores daqui, você tem contato direto com eles, ajuda bastante. Obrigado. Mais alguma outra pergunta aqui no presencial? Temos perguntas online? Opa, produção. Eu olhei aqui, pô. Pergunta do Renan. Como fica a privacidade com essas ferramentas?
Como fica a privacidade com essas ferramentas? Bom, o LangChain, ele surge também para melhorar essa parte da privacidade. Você não quer jogar seus dados direto numa LLM, e por isso que você está usando o LangChain como esse meio termo. Você está usando seus dados num local que acredito que você vai hospedar de maneira segura. Você vai pegar o que você precisa desses dados e utilizar de acordo com a necessidade, né? Então, você está um pouco mais seguro nessa parte. Ainda mais, como eu falei, vai ter algumas outras integrações com a Microsoft, por exemplo, que vão fornecer mais segurança nos dados se você fazer uma hospedagem lá, outros serviços de nuvem também vão oferecer algum serviço melhor para a segurança dos seus dados e privacidade. Legal, obrigado pela resposta. Mais alguma pergunta, gente? Presencial, online? Bom, segundo a produção na minha escuta, não temos mais perguntas. Obrigado novamente, Stefanto, Vitor, pela palestra. Salva de palmas, salva de palmas.